Bem, pessoal, falar para vocês 3 erros mais comuns de uma pessoa que tem obesidade e por que isso é tão relevante você entender. Primeiro erro é a pessoa não entender a obesidade quanto uma doença, né? Como qualquer doença, ela tem suas consequências no seu organismo, no seu corpo, né? E aí, quando a pessoa não entende que é uma doença, ela não age para tentar evitar aquele fator de risco tão relevante para outras consequências, né? Quem tem obesidade aumenta muito a incidência de dores na coluna, dores no joelho, no quadril, nos pés, né? Aumenta muito a incidência da pressão alta, né? Aumenta a incidência de câncer, tudo isso comprovado, né? Além disso, né, se a pessoa ela entende que aquilo é uma doença crônica, ela vai agir naquela doença para evitar as consequências. O paciente que é obeso, ele tem um processo inflamatório muito mais intenso. Lembrando, não é esse fator de risco isolado. São vários fatores, tem fator genético, então tem pessoas obesas que não têm dor, tem pessoas obesas que não vão ser hipertensas, existem outros fatores, claro, mas a incidência aumenta. Então, você retirar esse fator de risco é muito importante. Se você entende dessa maneira, você vai conseguir agir nas outras. O segundo erro, mais comum em pacientes que têm obesidade, que eu falo muito no meu dia a dia no consultório, eu passei por isso também, né? Tratei obesidade, expliquei aqui para vocês também, né? É entender que normalmente a obesidade, ela tem outras doenças associadas. E aí não fazer a investigação adequada, né? O sobrepeso, a obesidade, o paciente percebe, muitas vezes ele não identifica como doença, né? Mas muitas vezes ele não faz a aferição da pressão, não faz a aferição do açúcar, do colesterol, e aí não descobre as outras doenças que andam junto e não reduz aquele fator de risco, que é somado com a obesidade. Então é muito importante, se você for obeso, controlar com o seu médico da família, o clínico geral, o cardiologista, fazendo exame, medindo a pressão, para evitar que você tenha outras doenças que associadas à obesidade piore mais ainda ou aumente mais ainda a chance de você ter um problema cardíaco ou um problema cerebral, um AVC. Quem é obeso aumenta a incidência dessas doenças. Então, se for obeso e hipertenso, vai aumentar mais ainda. Se for obeso e diabético, mas se você descobre e trata, melhor vai ficar, né? Terceiro aspecto. Pessoas que têm obesidade, né, elas às vezes não entendem que, como é uma doença crônica, mesmo que ela consiga controlar o peso, há uma chance grande dela retornar a ser obesa. Aconteceu comigo agora, eu perdi 30 quilos, mas já tinha acontecido outras vezes, eu já tinha perdido muito peso, depois ganha peso. Então, assim, é algo que acontece no seu cérebro, a sua relação com comida, tem história familiar, tem uma série de fatores. Então, se você não entende que uma vez você foi diagnosticado obeso, você vai ter que mudar e tentar fazer de forma duradoura seus hábitos alimentares, sua atividade física, e sabendo que há uma incidência grande de recaídas, de você ganhar peso novamente, como aconteceu comigo, né? Eu consegui, tinha 20 e poucos anos, reduzi bastante peso e tal, segui minha vida, depois relaxei, voltei a me alimentar mal, ganhei peso novamente, agora perdi peso. Então, assim, é uma luta constante pro resto da vida, né? Então, se você não entende isso, pode acontecer, como aconteceu comigo, acontece com muitos pacientes meus, essa redução de peso, porque você conseguiu fazer essa mudança de hábito e depois relaxou e volta a ganhar peso. Então, você tem que imaginar que tem que acompanhar pelo resto de sua vida. Não é culpabilidade, não é isso, é fatores genéticos, é fatores ambientais, é a história familiar sua, todo esse seu costume, seus hábitos, que o tempo todo você vai ter que ficar atento. Às vezes vai acontecer, você relaxou um pouquinho na dieta, ganhou peso, aí você volta. Então é uma luta constante, porque se você faz isso durante toda a sua vida, né, seu risco cardiovascular vai ser reduzido, a chance que você vai ter AVC vai ser reduzido, a chance que você vai ter infarto vai ser reduzida, tá bom? Espero que tenha ajudado, se cuida, né? E tente entender essa lógica da doença para evitar esses erros tão comuns. Espero